Turma 33, tudo bem com vocês? Hoje a Prof veio aqui para a nossa aula de artes e vamos dar continuidade à nossa unidade 3 do nosso livro, que fala sobre os primeiros estrangeiros que retrataram o Brasil. E então hoje nós vamos falar sobre Hans Staden, um viajante alemão. Nós vamos trabalhar a página 65 a 67 do nosso livro. E eu trouxe ainda algumas curiosidades sobre o Hans para a gente conhecer um pouquinho melhor. Então acompanhe aqui. Hans Staden, um viajante alemão, lá no nosso capítulo 9. Em 1554, o navegador alemão Hans Staden foi prisioneiro dos Tupinambá que aqui viviam. Após ser solto e voltar para casa, ele escreveu um livro em que conta suas aventuras no período em que viveu com esse povo. Nele estão descritos os costumes tupinambás, acompanhados de várias xilogravuras feitas conforme as histórias contadas pelo navegador. Muito do que sabemos sobre esses primeiros habitantes da terra que hoje formam o Brasil se deve aos relatos de Hans Staden. Veja o desenho abaixo feito sobre sua orientação por um artista anônimo que mostra como os indígenas faziam fogo. Tupinambás fazendo fogo, desenho da obra de Hans Staden. Hans Staden foi um viajante e mercenário alemão que ficou conhecido por ter feito 2 viagens ao Brasil no século XVI. Hans nasceu na cidade de Homberg, na Alemanha, no ano de 1525. No ano de 1548, resolveu fazer uma viagem para a América. Seu relato ficou particularmente famoso por ter sido prisioneiro dos Tupinambás durante 9 meses. E após ser libertado, escreveu um relato que ficou famoso na Europa da Idade Moderna. Trechos aqui do relato de Hans. Sobre o relato de Hans, destacamos alguns trechinhos sobre a sua captura. Quando eu estava andando na floresta, eclodiram grandes gritos dos 2 lados da trilha, como é comum entre os selvagens. Os homens vieram na minha direção e eu reconheci que se tratava de selvagens. Eles me cercaram, dirigiram arcos e flechas contra mim e atiraram. E então gritei: que Deus ajude minha alma. Nem tinha terminado essas palavras, eles me bateram e empurraram para o chão, atiraram e desferiram golpes sobre mim. E aqui, através do relato dele, as xilogravuras que foram construídas ilustrando esse relato. Sobre a terra e os nativos. A América é uma terra extensa. Existem lá muitas tribos de homens selvagens com diversas línguas e numerosos animais estranhos. Tem um aspecto aprazível, as árvores estão sempre verdes. Lá não crescem madeiras parecidas com as nossas madeiras de recém. Os homens andam nus. Naquela terra existem também algumas frutas de vegetação rasteira e arbórea, das quais homens e animais se alimentam. As pessoas têm um corpo de cor marrom avermelhada. Isso vem do sol que as queima assim. É um povo hábil, maldoso e sempre pronto para perseguir e comer os inimigos. Sobre as moradias dos indígenas. Essas cabanas têm aproximadamente 2 braças de altura. São redondas como uma abóbada de porão no topo e cobertas com uma espessa camada de folhas de palmeira para que não chova dentro. No interior não são subdivididas por paredes. Ninguém tem quarto próprio. No entanto, cada núcleo, marido e mulher, dispõe de um espaço de 12 pés no sentido longitudinal. Aqui alguns exemplos das xilogravuras do livro de Hans. Aqui as caravelas, bem com a sequência lógica e com uma bela ilustração, dando realmente vida, a toda a história que ele contava. Então vamos às nossas atividades aqui na página 66. O tatu mede mais ou menos 1 palmo de altura e 1,5 palmo de comprimento. Palmo, lembra aquilo que a gente utiliza palmo para medir. Sendo encouraçado no corpo todo, com exceção da barriga. A couraça é feita de chifre, fechada como uma armadura com junções bem apertadas. O tatu tem um pequeno focinho pontudo e uma longa cauda. Agora você é o artista.
Desenhe o tatu descrito por Hans no espaço abaixo e não se esqueça de desenhar também a paisagem onde ele se encontra. Faça suas atividades com bastante carinho e eu gosto muito de receber as fotos com elas. Número 2. Monte e colhe aqui o quebra-cabeça presente no Caderno de Criatividade e Alegria. Esse livrinho que acompanha o nosso livro, né? Esse tatu foi feito por um artista desconhecido com base no mesmo texto que você leu na página anterior. Compare o seu desenho com o desse artista. Que tal? O que é igual e o que é diferente do que você imaginou? Aqui a prof trouxe 6 vídeos, tá? Que conta a história resumida, é lógico, do Hans. Eu vou deixar esse PowerPoint junto na plataforma, postado, para que você possa acessar esses vídeos e aprender um pouquinho mais sobre esse estrangeiro que fez grandes relatos e tem um importante papel na história, né, da descrição da história do nosso país, tá bom? Um beijo bem grande e até a nossa próxima aula.